Problemas do coração são mais comuns no inverno? Verdade ou mito? Nós vamos conversar com a doutora Adriana Abrão, ela que é cirurgiã cardíaca. Doutora, os problemas de coração são mais comuns no inverno ou isso é um mito? Olá, Rose. Bom, quanto aos problemas cardíacos, o comum é infartar aproximadamente 30% a mais no inverno. Isso, os estudos estão mostrando, estudos do Brasil e fora do Brasil, Canadá, Estados Unidos. Principalmente se a temperatura é abaixo de 14 graus. A nossa região até que não chega tanto, mas é uma preocupação sim. E principalmente com as pessoas de risco maior para infarto, que aí são idosos, tabagistas, sedentários, hipertensos e quem já tem umas doenças prévias do coração, como infartos prévios, por exemplo. Então, nessa época é preciso cuidar. Mas por quê? Qual seria a causa dessa prevalecência ou dessa condição, né, que faça com que as pessoas que têm essa facilidade de ter um infarto, que elas tenham esse problema justamente no inverno? Por quê? Tem várias teorias para isso. Eu não vou entrar nos termos técnicos, porém, o que a gente percebe nessa época do ano, que as pessoas fazem menos exercícios, que comem comidas mais pesadas, ocorre um aumento da hipertensão, as comidas são um pouco mais salgadas, e as pessoas ficam um pouco mais preguiçosas por causa do frio. Então, alguns fatores como esses acabam interferindo para esse aumento do infarto. Mas como a nossa região, geralmente o inverno dura 2 meses, talvez no máximo isso, talvez no máximo 3, eu acho que não chega a isso. Isso já seria o suficiente para a pessoa acumular um colesterol negativo, alguma coisa assim que realmente levasse a acumular aquela gordura indesejada no coração, já faria com que ela tivesse realmente um risco em tão pouco tempo assim? Não é que no inverno de 2 a 3 meses ocorra isso. É que as pessoas já vêm com este problema. E aí desencadeiam o problema, podem desencadear o problema no inverno, com essa diminuição do exercício. Então as pessoas agrava-se. Então, assim, por exemplo, as pessoas já têm um colesterol elevado, aí abusam mais um pouquinho, aí a pressão fica um pouco mais alta, aí já não faz mais aquele exercício, né? Aí vai acumulando e aí pode desencadear o problema no inverno. Então, há uma chance aumentada, há um risco maior, mas não que isso provoque em 2, 3 meses, não, são doenças crônicas que podem desencadear um infarto ou até um AVC, que é o vulgo derrame, que tem uma chance de aumento de aproximadamente 20% no inverno, também com os mesmos fatores de risco do infarto. Porque chega a uma situação aguda, então. Sim, aí desencadeia naquele momento, mas não é que aquilo ali aconteceu nesses 2, 3 meses de inverno, não. Eles já vêm com os problemas e aí culminam nesta época do ano, mas não que em 2, 3 meses aconteça isso. A gente sabe que no inverno a gente fica assim mais tenso, mais assim, com o corpo mais contraído. Essa contração do corpo também é um dos fatores que leva a esses problemas do AVC, do infarto, ou não tem nenhuma relação? Tem uma relação. Uma das teorias é exatamente essa, a vasoconstrição, é o fechamento dos vasos, tanto da cabeça, causando derrame, né, que é o AVC, como do infarto, que é o fechamento da artéria do coração. E provoca, uma das outras teorias também, que para desencadear tudo isso, o sangue, ele fica um pouco mais grosso, vamos dizer assim, um termo mais simples de se usar, ele fica mais grosso, e aí pode desencadear também, tanto o infarto quanto o AVC. Então, eu acho que a gente tem que se movimentar, tem que fazer de tudo para não ficar contraído e também não pesar a mão na comida gordurosa nem salgada. É isso, doutora? Exatamente isso. Nós precisamos continuar a atividade física, evitar que não seja agasalhado, porque no verão a gente fala, use roupas mais leves e tudo. No inverno, você tem que estar bem aquecido, bem agasalhado, para poder fazer as atividades físicas. Evitar chuva, muito vento. A vacinação é extremamente importante para os pacientes crônicos, idosos.
A vacinação tem que ser usada, tem que ser tomada nesse período, a campanha agora, né? E a alimentação, tentar a comida mais leve, né? Uma sopa, um caldo, mas evitar pesar na mão no sal, no creme de leite, na gordura, e usar uma alimentação mais leve. Não esquecer da água, da hidratação, que é extremamente importante, e as pessoas dão uma controlada agora, não tomam tanta água. Então, a doutora falou de duas coisas que eu acho importante a gente chamar a atenção. A vacinação e também a questão do agasalho. Muitas pessoas falam assim, eu não preciso me agasalhar, assim, não sinto tanto frio. Enfim, a doutora chamou a atenção, disse que é muito importante se agasalhar bem no inverno, porque haveria uma possibilidade de melhorar, ou melhor, evitar que esses problemas cardíacos acontecessem. Por quê, doutora? Estar bem agasalhado pode evitar esse tipo de problema. Voltamos naquela história da vasoconstrição dos vasos. Você está com frio e contrai, e aí você gasta mais energia e fica mais contraído. Né? Então, principalmente os idosos, que têm esse limiar de temperatura não tão controlado quanto um adulto jovem. Né? Então, tem que controlar, evitar vento, chuva e sair muito bem agasalhado de casa. Depois, vai tirando os agasalhos. E outra, essa temperatura, esse choque térmico, que você está muito aquecido, aí você sai da academia e vai tomar chuva e vento, isso é muito ruim para o organismo. E a vacinação? A gente sabe que tem todo um mito, principalmente para as pessoas mais idosas, de que são justamente elas o alvo da campanha de vacinação do governo. São elas as pessoas com as quais o governo mais se preocupa, para que tomem a vacina contra a gripe. E existe um mito, né? A gente ouve falar muitas pessoas idosas falando, eu tenho medo, isso aí é para o governo dizimar os idosos de uma vez. Enfim, saiu até pouco tempo, conversávamos em off, a situação que provocaria autismo, não é? Quer dizer, como é importante essa vacinação, é importante porque vai evitar que a pessoa tenha uma gripe e, por fim, tenha algum problema cardíaco também, não é? Interessante as pessoas ouvirem isso agora. Exatamente. É muito importante a vacinação. Então, não só para os idosos, mas as pessoas que têm doenças crônicas, como asma, bronquite, hipertensão, diabetes, têm que fazer uso da vacinação. Vários infectologistas estão mostrando na mídia a importância da vacinação. É muito importante. A gente evita várias doenças graves, mortalidade, várias coisas com a vacinação. Então, é muito importante a vacinação, até para o infarto, para pneumonia, infarto, enfim. Tomem, façam uso da vacinação. Não faz mal, evita complicações, pelo contrário, né? Exatamente. Evita muitas complicações, muitas internações desnecessárias com a vacinação. Então, vacinem-se. Isso aí. E quem puder, não tem um mal crônico, não é idoso, tem uma idade legal, é jovem, mas se quiser prevenir, faça. Sim. No grupo também para vacinação tem as gestantes, que também é um grupo que há necessidade da vacinação. Mas as pessoas, isso a gente está falando da campanha, né? Mas tem as clínicas que quem puder vacine-se, porque eu já me vacinei, já tá tranquilo. Você já se vacinou? Tem que se vacinar. Estou precisando. Então, vacinem-se. Quem não faz parte da campanha desse grupo, procurem as clínicas. E a gente evita tanto problema com isso, vale a pena. A prevenção é fundamental. Vacinem-se. Começar o inverno vacinado, tranquilo. Exato. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o espaço, a gente se coloca aqui à disposição, tanto eu quanto a Santa Casa, para qualquer esclarecimento. Obrigada.